Quando se coloca a bola na marca da cal, o destino de quem bate e quem defende está em jogo. Mas na Copa do Mundo de 2006, uma disputa de pênaltis foi muito além disso e se tornou um marco na história de toda uma nação. É isso mesmo, e acredite, essa disputa virou até peça de museu, e é disso que falaremos hoje no Tempo de Acréscimo do Recortes da Bola. Mas antes, dá aquela moral pra gente, deixa o like para que este vídeo chegue a mais pessoas e claro, se inscreva no nosso canal. Eram tempos de mata-mata na Copa do Mundo da Alemanha e os anfitriões recebiam uma poderosa Argentina, liderada por Riquelme, Carlitos Tevez e com um jovem Lionel Messi no banco. Para superar esse adversário, 72 mil pessoas se faziam presentes no estádio, para empurrar uma seleção alemã que estava em reconstrução após o vice na Copa de 2002. Apesar disso, o jogo teve amplo domínio da Argentina, que abriu o placar com o zagueiro Ayala após cobrança de escanteio de Riquelme. A saída do camisa 10 argentino no segundo tempo, porém, mudou os rumos da partida e possibilitou que Miroslav Klose empatasse o confronto, que acabou chegando à disputa de pênaltis. E acredite, esta épica decisão é contada aí neste pedaço de papel. Na manhã do jogo, o preparador de goleiros da Alemanha, Andreas Köckb, traçou neste papel um resumo do estilo de cobrança dos batedores argentinos após uma análise minuciosa. Quiseram o destino que este papel estivesse nas mãos do goleiro Jens Lehmann algumas horas mais tarde. Enquanto o arqueiro lia atentamente os rabiscos no papel, Oliver Kahn, ídolo alemão e reserva de Lehmann, deixou o orgulho de lado e desejou sorte ao desafeto. Aquilo mostrava que a Alemanha estava mais do que unida naquela disputa de pênaltis. E foi assim que a cada batida dos argentinos, Lehmann, antes de tudo, tirava uma colinha da caneleira e ainda que nem todos os cobradores estivessem ali, o estrago na Argentina estava feito. O goleiro alemão então defendeu 2 pênaltis e classificou a Alemanha para a festa do povo alemão. Tá certo que a Alemanha foi eliminada logo em seguida na Copa, mas naquele ano os alemães voltaram a sentir orgulho do seu país, vivenciando um patriotismo do bem, diferentemente do que foi vivido no século passado. E aquela folha de papel foi a representação de tudo isso, da reviravolta na história de todo um país. E entre pedaços do Muro de Berlim e tanques de guerra, aqueles breves rabiscos estão expostos no Museu de Bonn, que conta a história da Alemanha no pós-guerra. É como diz aquele velho ditado, nunca será só futebol. E aí, gostou dessa história? Então deixa o like e se inscreva no canal. E por falar em seleção da Alemanha, aproveita para ver o vídeo em que contamos sobre o dia em que o goleirão alemão Manuel Neuer deu um baita prejuízo num taxista. Tá aí na tela, pode clicar que eu garanto que você não vai se arrepender. Até a próxima!